Os saúdo com a paz do Senhor e uma boa tarde de salvação. Quero ler aqui em Efésios, capítulo 4, que tem por título Exortação à Unidade. Mas eu quero ler mesmo aqui do versículo 17 diante, que tem título também, A Nova Vida em Cristo. Aleluia. Vamos lá? Digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à desolação, para que, com a avidez, cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Vou repetir esse versículo 20. Mas vós não aprendeste assim a Cristo. Aleluia, louvado e engrandecido. Versículo 21. Se é o que o tendes ouvido e neles foste ensinados, como está a verdade em Jesus. 22. Que, quanto ao trato passado, vós despojei do velho homem que se corrompem pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais de um novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27 o 27 fala assim: não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Glória a Jesus. Espírito da verdade. Aí o 29 fala assim: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, aleluia, no qual está selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Glória a Jesus. Efésios 4, uma palavra maravilhosa. Glória a Jesus. É a palavra de Paulo aos Efésios. E essa exortação à unidade é muito maravilhosa. Na realidade, o capítulo 4 começa do primeiro, né? Mas para encurtar o tempo, eu comecei do 17. Mas o 2 fala assim. O primeiro, versículo 1, 4 primeiro fala assim: rogai-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado,
com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor. Aleluia. Por isso que muitos falam, né, que quando se ama, suporta. Aleluia. Quanto Deus tem nos suportado pelas nossas atitudes, né, pelo nosso falar, pelo nosso caminhar, Ele tem nos suportado. E nós precisamos suportar uns aos outros, né? Aqui, no versículo 26, que chama muito a nossa atenção, eu quero que você grave bem esse versículo. Eu vou memorizar bem ele para a minha vida espiritual. Né? O 26 diz assim: irai-vos e não pequei, não se ponha o sol sobre a vossa ira, né? Tanta gente às vezes fica com raiva, às vezes é uma coisa simples, ficam com raiva, vai, anoitece, passa a noite e aquela pessoa irada com alguém, né? Não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de ir até a pessoa conversar, pôr os pontos no i. Então, muito cuidado, porque você pode dormir irado, né? E não acordar, né? Isso é tudo coisa da vida. Então, muito cuidado, porque a palavra fala: irai-vos e não pequei. Não se ponha. Porque às vezes a gente se ira, mas a gente não peca. Tem gente que ira, peca, diz coisa, faz mal borborinho, faz a maior coisa, né? E não tem coragem nem de pedir perdão ou de conversar com a pessoa, né? Então, é muito importante que vocês se irem, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aramanashe kemenahai. E comenego arigoyo manashui. Desde comeiro a tecamario que comene recamando suribe de comanachai. E o 27 fala assim: não dei lugar ao diabo, né? Às vezes uma coisa mínima, a pessoa dá lugar ao adversário, quer fazer muitas confusões, muitas coisas que não provém, quer desconsiderar as pessoas, porque ele deu lugar, ela deu lugar ao diabo e não tem vigiado, não tem feito conforme Deus tem mandado, porque Deus diz a nova vida em Cristo. Aqui, né? Aqui Paulo fala a nova vida em Cristo. É bem diferente. Você, quando nasce em Cristo, você deixou o homem velho para lá. Você é uma nova criatura, né? Você vai agir diferente. Você não pode agir, né, na ignorância como agem os gentios, né? Não pode viver nessa mesma conduta com a mente cheia de coisas que não agrada a Deus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Nessa mesma aqui, no versículo 23, diz: vos renoveis no espírito da vossa mente. Aleluia. Deixai a mentira, deixai a falação dos outros, falar a verdade um para com os outros, com o seu próximo, né? Aleluia, ganai origo no tutuco no yaramanachai. Aí vem o versículo 27, não dê lugar ao diabo, né? Vamos tampar as brechas, vamos vigiar, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Nós temos que resistir em nome de Jesus, repreender o adversário das nossas almas, que de tão perto nos rodeia, mas há poder no nome do Todo-Poderoso Jesus Cristo, e todo o mal está repreendido em nome de Jesus. Olha aí, você, o verso 28, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir, com que tiver necessidade. Uma coisa que eu aprendi, aleluia, que muitos não